Olá pessoal, espero que estejam todos e todas bem, e nós retomamos as nossas videoaulas. Gostaria de fazer referência aos polos aonde nós estivemos visitando, Santana da Boa Vista, São Lourenço e São José do Norte, e fomos muito bem acolhidos, e particularmente gostei muito das turmas que estão começando. Enfim, acho importante a gente fazer esse encontro e este vínculo, e como eu costumo disse para vocês, nos polos e posteriormente nos polos seguintes que nós pretendemos ir, nós estamos à disposição. Acho que todos os grupos de professores, de tutores, a equipe que trabalha especificamente comigo nessa disciplina, estamos assim sempre disponível para tirar alguma dúvida, auxiliar em alguma coisa que vocês precisem. Dando continuidade à nossa disciplina propriamente dita, eu, só para embalar o cérebro e retomar um pouco as coisas, eu gosto de fazer o movimento do eterno retorno. Então, nós começamos nessa disciplina a dar uma olhada no surgimento da filosofia e nos seus primeiros desenvolvimentos. Surgimento esse que é possível a partir de algumas condições que nós vimos que propiciaram uma certa ruptura, vamos dizer assim, com o status quo estabelecido, ou basicamente as explicações de fundo mítica e religiosa, e que se dá um salto a partir de determinadas condições para o que se entende como um pensamento filosófico. Vimos as suas características, os seus aspectos, o seu objeto, e o seu modo de operar. Depois disso, começamos a ver na grande divisão que se faz desse período de filosofia antiga, os 5 períodos que se divide. Começamos a ver o primeiro, que é o período chamado dos naturalistas. Vimos alguns autores que buscavam responder a algumas problemáticas por eles colocadas, desde Tales até os físicos pluralistas, e que a preocupação era dar conta ou responder a pergunta sobre qual é o princípio de todas as coisas, quais são as causas que geram este mundo no qual nós estamos inseridos. E aí nós fomos ver que havia, foram dadas múltiplas respostas, inclusive respostas que se opunham. Feito isso, agora nós passamos a um outro patamar. Mas, antes de dar continuidade a isso, a esse nosso estudo, eu gostaria de fazer a seguinte observação, e que muitas e muitas vezes, e isso é importante para vocês que estão iniciando, principalmente no curso de filosofia, nós tendemos a fazer um recorte, ter um olhar mais fixo num determinado autor, o que de maneira nenhuma é algo, vamos dizer, ruim. Mas nós tendemos, às vezes, a nos fixar num determinado autor, e muitas vezes somos um especialista num determinado autor. O que também não é algo tão ruim. Mas a filosofia, historicamente, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês que estão iniciando o curso, ela se molda
né, historicamente, ao tratar de problemas. Né? Falar de filosofia não é falar de autores, falar de filosofia é falar de problemas. Logo, os autores são importantes como consequência. Eu posso ser um especialista num determinado autor, mas eu sou especialista como consequência de um problema que me levou a este autor, ou a vários autores. Quando se trata de um determinado problema, nós às vezes nos deparamos com vários autores tentando responder esse problema. Então, a ideia, né, principalmente dessa disciplina, não é tanto que vocês tenham o conhecimento histórico dos autores, o que é importante para que a gente não vá falar bobagem às vezes. Tá? Mas os autores, eles são como ferramentas, né? Ou como diria um filósofo, uma grande caixa de ferramenta que nós abrimos, né? E essas ferramentas, ou o que eles pensaram, são ferramentas para que nós possamos resolver problemas. Tá? E neste primeiro período dos naturalistas, nós temos o surgimento de alguns problemas, que eu já fiz referência, que vão compor toda a história da filosofia. Por exemplo, o problema da arqué ou da ché, tá? O problema do princípio de todas as coisas, o problema das causas das coisas, tá? O problema do cosmos, tá? O problema do logos, o que é o logos. Então, cada um deles, né, vai dando a sua resposta a um determinado tipo de questão. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês não se fixem nos autores, tá? Mas se fixem primeiro no problema, ou quando vocês forem ler um determinado texto de algum autor, né, vocês tentem identificar o problema que este autor está tratando, né, que passa a ser de um primeiro nível, e o estudo do autor, né, ele passa a ser uma consequência para responder a este problema. Então, é esse, digamos, o que está subjacente em todas as videoaulas que eu quero apresentar para vocês, que a gente vai trabalhar nas web conferências e nos encontros presenciais. Né? Nesta disciplina, ou da perspectiva que o professor Pedro entende o que seja a atividade filosófica, subjacente está a ideia de um problema que está não num nível superficial, vamos dizer, mas está submergido como um iceberg. Eu adoro muito a figura do iceberg, onde nós vemos, né, acima da água uma pontinha e abaixo, muitas vezes, uma enorme estrutura. Dito isso, então, nós passamos, né, ao segundo momento, né, nesta divisão dos períodos que compõem a filosofia antiga. E o segundo período é marcado, demarcado, limitado, focado numa figura considerada o patrono da filosofia. Ora, mas o que dá esse estatuto a Sócrates como o patrono da filosofia? Algo muito simples. Sócrates faz um rompimento, né, com um tipo de investigação que era realizada até a sua época, que posteriormente, né, ou seja, depois de Sócrates, é chamada da investigação dos pré-socráticos. E qual é essa ruptura que Sócrates faz? Ora, diria Sócrates para nós, olha, tchê, e vocês já sabem que existia o tchê em grego, mas nós não temos ainda evidências. Até o momento, todos os indivíduos que me precederam, mesmo alguns contemporâneos, se preocuparam com a questão da explicação do princípio das coisas, do cosmos, né, e procuraram dar respostas até pertinentes
sobre essas questões. Mas nós temos que colocar o problema do homem nesse cosmos, né? Ou nesta natureza. E ao fazer isso, ao trazer o problema antropológico para dentro da discussão, Sócrates apresenta um novo, um original na filosofia. Por isso que, inclusive, o segundo período de divisão, né, didática que a gente faz na filosofia antiga é o período antropológico ou o período humanista, cuja característica é, cito, a passagem da investigação acerca da origem das coisas e do cosmos ou da natureza para a preocupação com as questões referentes ao homem. Certamente, Sócrates é levado a essa investigação, não porque acordou um dia e imaginou, olhou para Xantipa, sua esposa, e disse: Xantipa, vou colocar o problema do homem dentro do cosmos. Não, há de novo todo um contexto. E esse contexto que também leva Sócrates a colocar isso, né, o contexto onde ele está inserido é a sua discussão com um grupo de pensadores que historicamente recebeu um nome, o seu nome foi entendido pejorativamente. Que são quem? São os sofistas. E como diz Miguel Reale no seu livro, volume 1 de História da Filosofia, página 122, ele diz, cito, sofista significa sábio e precisamente sábio em cada um dos problemas que dizem respeito ao homem e à sua posição na sociedade. A sofística constitui radical inovação da problemática filosófica, deslocando o eixo das pesquisas do cosmos para o homem. Inaugura, portanto, o período chamado humanista da filosofia grega. Ora, não é à toa que muitos autores se referem a Sócrates como o maior dos sofistas. Embora Sócrates não seja, no sentido pejorativo, um sofista, como é Protágoras, Górgias, Trasímaco, Cállicles e Antifonte. Só para citar alguns. Por quê? Qual a grande diferença de Sócrates, sendo o maior dos sofistas, para esse grupo de sofistas que, de certa forma, ao trazerem essa discussão, provocam Sócrates a respondê-los? É que os sofistas não tinham uma preocupação proeminente com a verdade, diferentemente de Sócrates, cuja o alvo da sua reflexão é a verdade, ou, se vocês quiserem, o discurso, o logos, o discurso do verdadeiro. Essa é uma marca muito grande estabelecida entre Sócrates e os sofistas. Ora, os sofistas, então, inauguram o que a gente entende por retórica, ou eles eram técnicos mestres no quê? Na erística. Pedro, o que significa erística? Erística é a arte ou a técnica da disputa argumentativa no debate filosófico, empregada com o objetivo de vencer uma discussão e não necessariamente descobrir a verdade de uma questão. Esta técnica foi desenvolvida principalmente pelos grandes sofistas. Sigo. A dialética erística é a arte de discutir, mais precisamente a arte de discutir de modo a vencer. Isto é, per fast et per nefas. Ou seja, traduzindo,
por meios lícitos ou ilícitos. De fato, é possível ter razão objetivamente no que diz respeito à coisa mesma, e não ter, aos olhos dos presentes, ou inclusive aos próprios olhos. Isto é, a erística é um tipo de raciocínio que admite saltos lógicos falsos, de maneira que é uma argumentação ilusória, se vocês quiserem, uma retórica, é uma manipulação do discurso que chega a transgredir as regras da lógica, que é utilizada pelos sofistas. Entende-se que a erística opõe-se à dialética. E aqui a dialética tanto socrática e principalmente a dialética platônica. Ou seja, como é que surgem os sofistas, tia? Bueno, de novo, assim como nós tivemos circunstâncias que levaram os filósofos, ou os primeiros filósofos, a fazer aquilo que nós chamamos de filosofia hoje, com os sofistas a mesma coisa. Eu tenho um contexto onde eu tenho uma passagem de uma ação política dos cidadãos gregos, né, que começam a exercer o seu papel de cidadão nas assembleias, né, para tomar resoluções e para decidir determinadas coisas, e precisam do quê? Como é que eu coloco a minha tese, minhas ideias numa assembleia? Através de argumentos. E aí, eu argumentando, eu vou convencer ou persuadir as pessoas a votarem na minha tese, na minha ideia, né? Bueno, só que para fazer isso, quanto melhor for o meu discurso de persuasão, de convencimento, mais adesão eu vou ter. Então, na verdade, eu fazer esse processo de persuasão, de convencimento dentro de uma assembleia, necessita o quê? Necessita que eu tenha bom discurso, ou vamos dizer, uma boa erística, uma boa retórica. Não necessariamente eu vá trabalhar com argumentos, vamos dizer, do tipo somente racionais e encaixadinho numa silogística. Não, eu posso dar saltos lógicos, e posso, por uma questão dessa técnica de fala, convencer as pessoas, e mostrar que eu estou, que a minha proposta é a mais útil, é a melhor, é a correta. Ora, isso começa a acontecer na Grécia e mesmo nos tribunais. Você vê, claro que hoje em dia já não é tão pejorativa, a retórica de um advogado quando está num tribunal defendendo o seu cliente. Ou seja, há todo um discurso, que visa persuadir, convencer o júri, quer eu tenho as provas apresentadas contra o meu cliente, eu tento desconstituí-las e convencer, persuadir o júri que não há boas razões para condenar o meu cliente. Então, é nesse contexto que surge um pouco essa figura do Sócrates. Ou seja, nesse debate com os sofistas. E isso é expresso, e vocês vão ter a oportunidade de ler, em muitos diálogos do Platão, inclusive nos diálogos do Platão com o nome, os diálogos são com o nome dos sofistas, claro que não tratando sobre propriamente o pensamento dos sofistas, mas sobre determinados problemas relacionados aos sofistas. Então nós temos o diálogo Protágoras, nós temos o Cállicles, nós temos o Górgias, que vão tratar de questões, mas que Platão nomeia esses diálogos com o nome dos próprios sofistas. Bueno, então, o que os sofistas têm para nos dizer antes de nós entrarmos em Sócrates? Vamos começar por Protágoras de Abdera. O nosso Protágoras de Abdera
conjuntamente com o Gorgias, é considerado, né, o maior nome dentre os sofistas. Ora, há relatos, e vocês vão encontrar na literatura, os grandes debates entre Sócrates e Protágoras, Sócrates e Gorgias. Né? Por quê? Porque exatamente o desenvolvimento dessa técnica, que não buscava necessariamente a verdade, mas buscava a persuasão e o conhecimento, eles se propunham a ensinar, né, principalmente os membros de uma classe superior que poderiam pagar, né, ensinar exatamente essa técnica retórica e erística. Ou seja, você paga e recebe uma boa educação. Vamos dizer, é como funciona algumas escolas particulares hoje, né? Você paga um bom dinheiro e garante que o seu filho ou a sua filha, né, possa acessar com uma maior qualidade, às vezes com uma facilidade, um curso como medicina. Né? Claro que hoje em dia não é visto de uma forma pejorativa, que nem Sócrates visualiza os sofistas, mas Sócrates, né, tanto Sócrates, Platão e mesmo Aristóteles veem o sofista como aqueles que vendem, né, o ensino, vendem a educação, ou comercializam. Né? E é por essa visão, né, das lentes de Sócrates e Platão que passa essa percepção tão negativa dos sofistas. Mas a propaganda hoje em dia, né, um bom, digamos, profissional da propaganda nada mais é que um grande sofista, né? Porque consegue fazer nós termos necessidade de um perfume Paco Rabanne, né? Em vez do Rexona que as pessoas usam, né? Então, nós se cria a necessidade por uma persuasão e convencimento da propaganda, e aí eu boto um Paco Rabanne e fico muito mais cheiroso do que passar um Rexona no pescoço. Mas isso são divagações. Vamos ao que interessa. Né? Quais são, então, do Protágoras? Né? Quais são as duas perspectivas, as duas características do pensamento do Protágoras? Vocês vão ler e tem, né, autores ali que vocês podem recorrer. Né? Certamente não é numa videoaula que a gente vai conseguir esgotar todo o tema. Então, certamente eu vou pensar as coisas, né, que eu considero que sejam importantes assim dentro dessa problemática do homem, né, inserido no cosmos. Há uma tese forte do Protágoras, né, que a gente pode chamar de a tese do homem-medida. A tese do homem-medida diz que o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são, das que não são pelo que não são. Ora, desta tese vai sair uma característica forte, né, do pensamento de Protágoras, a saber, um efetivo relativismo epistemológico e, posteriormente, um ceticismo epistemológico. Ou seja, em dois âmbitos, relativismo epistemológico em relação à questão humana e ceticismo epistemológico em relação aos deuses. Mas vamos chegar lá, vamos explicar isso aqui um pouquinho mais devagar. Ou seja, o Protágoras nega toda e qualquer possibilidade de se estabelecer um critério de verdade que nos permita ter acesso à verdadeira natureza das coisas. Aqui tem um rompimento. Ora, se os pré-socráticos buscavam responder à questão do princípio, a natureza das coisas, o Protágoras está dizendo, não, isso nós não temos acesso. Por quê? Porque nós somos a medida de todas as coisas. Significa, nós é que damos
para as coisas, né, um critério, por exemplo, de verdade. Ou seja, o critério de verdade é da ordem do relativo, né? Em outras palavras, aquilo que vocês costumam dizer, né? E, por favor, jogue a primeira pedra quem nunca disse ou nunca ouviu isso, né? E tu tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele e assim sucessivamente. Peguei vocês, né? Alguém já ouviu isto ou já, inclusive, disse isso. Isto é um relativismo epistêmico. Dessa maneira, ou seja, negando que, aliás, afirmando que o critério de verdade é da ordem do relativo, né, o homem torna-se o critério dos seres, já que os fenômenos somente existem quando existem para os homens. Caso contrário, eles não existem. É por tal razão que Sócrates afirma no Teeteto, né, pelas linhas, né, de Platão, relembrando a tese do homem medida de Protágoras, que tais coisas aparecem para mim, para elas, tais elas são para mim, tais as coisas aparecem para ti, tais elas são para ti. A frase está meio confusa. Significa o seguinte: assim como as coisas aparecem para mim, elas são para mim. Assim como as coisas aparecem para o Mateus, que está aqui me acompanhando na gravação, aparecem para ele, são para ele. Assim como Ana Maria percebe as coisas, assim as coisas são para elas. Só que eu percebo de um jeito, o Mateus percebe do outro e a Ana Maria percebe do outro. Só que as coisas, cada uma das coisas, nós podemos estar vendo até o mesmo fenômeno, mas cada um está tendo a sua percepção. Nesse sentido, ele vai invalidar que há um critério que a gente possa dizer que estamos vendo a mesma coisa e estamos tendo a mesma percepção das coisas. Tá? Ou seja, ele vai relativizar. Logo, a tese do homem-medida, o homem-medida é a medida de todas as coisas, funda um relativismo epistemológico. Porque as coisas são apenas na medida em que são para mim. Ou seja, eu vejo um fenômeno e percebo ele, e assim é que ele é para mim, que não necessariamente é igual para outros. E eu tomo ele como a verdade. Então eu não tenho um critério externo. Sou eu que determino este critério de verdade. Por quê? Porque as coisas são como aparecem para cada um de nós. Bom, se existe um claro relativismo epistemológico na tese de Protágoras, há uma radicalização quando saímos das esferas das coisas para esferas dos deuses. Pois aqui nosso sofista professa um ceticismo teológico, né, ou mesmo epistêmico, devido ao fato de sustentar que o quê? No tocante aos deuses, eu não estou em condições de saber nem se eles existem, nem se não existem, bem como o que são quanto aos seus aspectos. Muitas das coisas nos impedem de saber isto. Sua invisibilidade e a brevidade de nossa vida. Ora, significa o quê? Se do ponto de vista humano nós temos um relativismo em relação à verdade, ou seja, né, se eu sou a medida, eu dou a medida das coisas, né, aquilo que é verdade para mim não necessariamente pode ser verdade por outro. E o pior ainda, nós não temos um critério referencial para determinar, né, esta verdade. 2. Em relação aos deuses. E lembrem que eu disse para vocês lá no início. Mesmo depois da passagem do mito, da explicação mítica para a explicação filosófica ou racional, eles não vão abandonar, né, as perspectivas religiosas mitológicas, porque vão trabalhar ainda com a questão da deidade dos gregos. Ou seja, a ideia de que
além desse relativismo epistêmico em relação aos seres humanos, eu tenho um ceticismo epistêmico, né, em relação aos deuses, porque eu não posso nem garantir, eu simplesmente não sei se eles existem ou não existem. Tá? Então, eu fico travado, não posso dizer nada. Ou, se vocês quiserem, como isso vai respingar lá no cético, eu suspendo o juízo. Bueno, então, essas são as duas fortes características em Protágoras, mas nós temos o Gorgias de Leontini, que vai defender, né, a ideia de um niilismo epistemológico. O que vai caracterizar esse niilismo epistêmico do Gorgia? O Gorgia também é conhecido como o maior dos maiores dos sofistas, né? É um especialista nos discursos epidídicos. Tem umas palavras aqui que me dói a língua dizer, vocês talvez vão ter esse problema também. Ou seja, discursos que podem tanto louvar quanto censurar sobre qualquer tema, né? Essa é a habilidade, a eloquência de um sofista, dar qualquer tema que ele destrincha, vamos dizer. Por quê? Porque ele não tá muito preocupado com a fundamentação, com as razões, com a verdade, ele vai e fala. E desde que ele te convença, né, e te persuade, tá legal a coisa. Qual é a concepção, né, também de Gorgias? É recusar, como o Protágoras, uma possibilidade de um critério de verdade, né? E a tese, assim como o Protágoras vai dizer que a tese é o homem é a medida de todas as coisas, a tese do Gorgias vai ser uma tese eleática, porque ele vai afirmar que o ser não existe. E como é que ele sustenta isso? E aqui eu sigo a citação do professor João, né, no texto básico. Nada existe. Mesmo que existisse qualquer coisa, o homem não pode apreendê-la, captá-la. E mesmo que pudesse apreendê-la ou captá-la, não podemos formulá-la nem comunicá-la aos outros. Interessante isso. Nada existe. Porque se existisse alguma coisa, eu não poderia percebê-la. E mesmo que eu pudesse percebê-la, eu não tinha como formular um discurso sobre ela, né? Ora, se alguma coisa é passível de existir, esta coisa que existiria seria ou ser ou não ser. Ou então, o ser e o não ser. Mas tanto o ser quanto o não ser, bem como os dois, conjuntamente não existe, resultando disto que nada existe. Aqui ele está jogando com as expressões, né, que existiria ou ser ou não ser, né? E vai dizer ou existe um ou existe outro, ou então, né, não existe um e não existe o outro, e ambos também não existem, né? Completando, o ser não existe, pois não é eterno, nem engendrado ou gerado, nem os dois ao mesmo tempo. Nada existe, e se existisse, seria não cognoscível ou mesmo não passível de ser concebido pelos homens. Contrariamente aos Eleatas, sobretudo Parmênides, não há a homologia entre pensar e ser, pois o ser não pode ser objeto do pensamento. Assim, essas formulações negam a existência do ser, ressaltando de modo evidente a possibilidade de estabelecer um critério plausível de verdade, ao mesmo tempo em que realça o niilismo de Gorgias.
Ou seja, em Gorgias eu tenho uma certa radicalização, que já tem em Protágoras no relativismo e no ceticismo. Tá? Ou seja, a radicalização é dizer, eu não tenho condições de dizer que alguma coisa exista. Certamente, gente, vamos entender o seguinte, isso aqui é uma elaboração, né, teórica, né? É óbvio que eu estou vendo essa garrafinha e pegando, e vocês aí estão vendo essa garrafinha. Não é que eu vá negar que essa garrafinha não existe, mas eu não tenho critério de afirmação para dizer que de fato ela existe. Eu posso estar numa grande ilusão, né? Eu só estou aprendendo algumas coisas, mas eu não sei se ela existe enquanto um ser, como alguma coisa que está subjacente a ela, como o Parmênides dizia. Tá? Bueno, o que nós temos, dado esses dois, um outro problema, e aqui vocês percebem, se não perceberam eu chamo atenção. Protágoras e Gorgias estão tratando de questões epistêmicas, né, sobre problemas, sobre a possibilidade ou as condições de conhecimento do homem, certo? E estão dando umas respostas extremamente negativas. Eu tenho um outro problema que os sofistas colocam, que é a relação entre a physis e o nomos, ou entre a natureza e a lei. Tá? E aqui nós temos o Trasímaco, nós temos o Cállicles e nós temos o Antifonte, que eu vou, digamos, só apontar, né, dizendo que os três, nesta relação entre natureza e lei, vão dizer, ou cada um a seu modo, que a lei positiva, ela é uma limitação e ela é contra a natureza do homem. Ou seja, ela corrompe, ela destrói a natureza do homem. Logo, eles vão dizer, Cállicles vai dizer, que é um cidadão ateniense e estudou com Gorgias, as leis positivas são contra a natureza. E Antifonte vai dizer, a natureza deve ser o que prescreve as nossas ações. Isso, posteriormente, quando vocês forem dar uma lida na República, livro 1, a tese da justiça, né, entre o diálogo entre o Sócrates e o Trasímaco, né, que o Trasímaco vai dizer lá na República que justiça é o que convém ao mais forte. Tá? É aquilo que é vantajoso ao mais forte. Mais forte por quê? Mais forte porque a natureza o colocou desse jeito. Né? E as leis positivas vêm exatamente para garantir, né, o mando de uma minoria que por natureza, né, é mais fraca. Então, injustiça vai ser dar o poder, né, para o mais fraco. A ideia é que a natureza regularia, que o mais forte mandaria e o mais fraco obedeceria. E a lei vem exatamente cortar, fazer esse corte na natureza. Então, na relação entre natureza e lei, ou entre physis e nomos, né, os sofistas fazem uma opção de defesa da natureza, né, em relação à lei, e uma grande crítica em relação às leis positivas. E aí, nós chegamos ao nosso amigo Sócrates, ou nosso patrono. Sobre Sócrates, a literatura farta, né? Um livro clássico chama-se O Problema de Sócrates, né? E algumas características também de Sócrates, né? Tem filmezinho que vocês acham aí no YouTube, né, sobre Sócrates. Eu acho que é daquele, do italiano, não lembro qual é o nome, né?
e Sócrates com um lençol assim andando por Atenas, né? Mas Sócrates não escreveu nada assim, né? Não tem escritos. E tudo que se conhece de Sócrates é pelo seu discípulo Platão, né? Inclusive em Platão, na sua divisão, de novo, na divisão, vamos dizer, didática dos escritos de Platão, nós temos 3 grandes blocos, os chamados diálogos socráticos, diálogos da maturidade e diálogos da velhice, aonde, né, os especialistas dizem que os diálogos socráticos, os primeiros diálogos, são aqueles nos quais Platão expressa de uma forma mais perto, né, de uma forma muito colada, as ideias do Sócrates mesmo. E que nos diálogos da maturidade, né, nós temos já o pensamento de Platão, não tanto o pensamento de Sócrates. Tá? Bueno, o Sócrates todo mundo já conhece um pouco da vida, mas eu quero, digamos, pontuar algumas coisas assim da vida dele, né, para depois falar sobre pelo menos 3 tópicos do pensamento de Sócrates que nos importam, né, do ponto de vista de uma problematização, né, filosófica. Sobre Sócrates vocês vão saber bastante coisa assim, né? Por que ele é considerado o homem mais sábio do mundo, né? Porque vai a Delfos, né? Vai a Delfos ter com a pitonisa e ela diz para ele que 2 coisas. Ele tem uma missão de zelar pelo seu estado e que ele é o homem mais sábio do mundo. E ele sai de lá encucado, assim, tipo, fui lá jogar umas runas, ou fui na cartomante, né? E ela me disse umas coisas assim. Ele disse, olha, zelar pelo meu estado, cuidar pelo meu, né, ser um cidadão efetivo, isso eu entendo. Agora que eu sou o homem mais sábio do mundo, eu não consigo entender, tem tanta gente mais sábia, inclusive os sofistas, né? E aí, né, ele, digamos, conta a história que ele sai pela rua, né, pelos ginásios e por todos os lugares, conversando com pessoas sábias para, né, ver da sabedoria dessas pessoas, né? E seus diálogos, os diálogos de Platão são esse movimento todo de Sócrates conversando com as mais diversas pessoas, quer da alta sociedade grega, quer do mais baixo, né, escalão da sociedade, né, buscando a sabedoria dessas pessoas, né, porque ele acha que ele não é o mais sábio, né? Ele não está entendendo isso. Claro que, ironicamente, ele se considera um homem mais sábio, mas usa uma das técnicas, que é a sua técnica de ironia, dizer que ele só sei que nada sei, né? Que também vocês conhecem bastante. Bom, mas o que nos interessa aqui, e neste último bloco, eu vou ter que dar uma aligeirada. A ideia, primeiro, de que Sócrates, ao trazer a discussão do homem para dentro do cosmos, né, vai, né, pensar na ideia de que há um bem, né, uma vida que nós devemos buscar para poder viver bem, né? E esta vida tem que estar baseada no quê? Na virtude. Ou seja, um sujeito virtuoso, ele vive bem, ele consegue viver bem individualmente, vive bem dentro da sua comunidade. Ora, e como é que eu consigo, né, essa virtude? E ele vai dizer, através do conhecimento. Então, e o conhecimento é a verdade, por isso que ele vai criticar os sofistas, né? Ora, como é que eu chego a este conhecimento? Esse conhecimento não é um conhecimento externo, é um conhecimento que interno. Por isso a expressão conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conhece a tua alma.
E alma aqui entendida como a psique humana, ou seja, a consciência humana, né, a capacidade de reflexão interna do indivíduo. O conhecimento se constrói internamente. Tá? E como é que eu vou adquirir este conhecimento? Olha, através do quê? Das virtudes. Né? Há um problema em Sócrates que ele não define muito, né, como é que eu adquiro as virtudes. Se as virtudes podem ser ensinadas, se elas são inatas, né? Mas ele vai defender a ideia que posteriormente Aristóteles vai tratar muito, e Platão, mas principalmente Aristóteles, e depois é um tema que na Idade Média, né, também quando passa por Cícero, por exemplo, vai ser bastante problematizado, que é a unidade das virtudes. Sócrates afirma que se eu tenho uma das virtudes, eu tenho todas, principalmente as 4 virtudes cardinais, a saber, justiça, temperança, coragem, e me faltou uma aqui. Não sei, perdi no meu texto aqui as 4 virtudes. Coragem, temperança, justiça e prudência, ou sabedoria prática. Agora lembrei. Olhei para o Mateus e, como ele é um sujeito muito prudente, eu olhei para ele e me lembrei da prudência. Né? E um ponto interessante que no vídeo, e aí eu insisto para vocês assistirem o vídeo do professor Marco Zingano, né, que a ideia fundamental de Sócrates, né, do ponto de vista de uma moralidade, é de que ao adquirir o conhecimento eu vou viver bem, eu tenho a virtude, eu vou agir racionalmente e vou agir bem. Ou seja, em Sócrates não há um conflito entre razão e paixão. Por quê? Porque se eu sou um sujeito que detém o conhecimento ou a verdade, eu vou agir necessariamente bem. O sujeito que age mal é o sujeito que é ignorante. Não ignorante daqueles, né? Ignorante que nem dedo destroncado, não. É ignorante porque ele ignora o conhecimento, ele não sabe. Né? Então, todas as pessoas que agem mal do ponto de vista de Sócrates, agem mal porque não detêm o conhecimento. Tá? As pessoas que agem bem, agem porque agem dentro de um conhecimento e agem racionalmente. Isso é importante vocês guardarem de Sócrates. Por fim, nós temos em Sócrates o surgimento de um método dialético que vai ser depois também explorado por Platão, que é composto de 3 momentos. A ironia, a refutação e a maêutica. O que é cada uma delas? A ironia é aquilo que vocês já sabem, só sei que nada sei. Né? Eu me fazer de morto, né? Ou me fazer de salame para ganhar o prêmio. Isso Sócrates faz nos seus diálogos, ele sempre acha que ele não sabe e começa a mostrar para o outro que ele não sabe, que é aprender com o outro. E vai desconstituindo o outro, que é a refutação. O que é a refutação? A refutação é, eu digo, olha, eu não sei nada sobre isso, tu me ensina, né? E aí o outro se sente vaidoso, tipo um sofista, e vai querer ensinar para o Sócrates. E aí o Sócrates vai começar o processo de refutação dos argumentos usados daquele que quer ensinar. E isso leva, nos primeiros diálogos, a chamados diálogos aporéticos, ou diálogos que terminam com uma dificuldade. Eles não respondem àquele objetivo, no qual eles se propunham no início do diálogo.
Por quê? Porque o adversário fica numa sinuca de bico, né? Todos os argumentos que ele dá, o Sócrates desmonta. Isso chama-se uma discussão pela negativa, vamos dizer assim, né? Ou seja, né, muito usado também em tribunais, né? O que eu muitas vezes, uma técnica do advogado bom, eu não vou conseguir provar que o meu cara é inocente, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar desconstituir as provas que são apresentadas sobre ele, né, contra ele. Então, as razões dadas pela promotoria, né, a promotoria dá uma série de razões e fatos, né, para condenar o meu cliente. Eu sei que eu não vou conseguir provar, então o que eu faço? Eu começo a desconstituir, né, ou seja, vou refutando cada uma das provas que tem contra o meu cliente. E, por fim, a maiêutica socrática, que né, como ele diz, né, é um processo que eu aprendi com a minha mãe, porque a minha mãe paria crianças e eu estou parindo ideias. Ou seja, de tirar de dentro do outro, né, o conhecimento que ele já traz para a luz, para o mundo, né, este conhecimento que ele já traz e desconhece. E por isso a busca da sabedoria. Conhecer-se a si mesmo é conhecer o conhecimento que nós temos interiormente dentro de nós. Isso posteriormente vai ser mais explicitado quando nós entrarmos depois em Platão, nos grandes sistemas, mas eu sugiro para vocês que vocês façam a leitura do texto básico para complementar esta videoaula. Ficamos à disposição para todas e qualquer dúvidas e observações de vocês. É isso aí, tchau e até a próxima.